Bom dia, recheado de muitas bênçãos e alegrias para todas vocês que são pessoas escolhidas e abençoadas do nosso amado e poderoso Deus Pai. Hoje a nossa pauta não é de acusação aos pais, claro que não, e sim de libertação de consciências. E o assunto é sobre os filhos, claro. E o nosso tema é: isso não é rebeldia, é narcisismo espiritual. Nós precisamos definitivamente entender e aceitar isso. Existe uma frase que costumamos repetir sem percebermos o dano que ela causa. Filho de peixe, peixinho é, ou tal pai, tal filho. Se caráter fosse hereditário, não existiriam filhos desviados de pais piedosos, nem filhos íntegros de pais ausentes. Integridade se ensina, mas caráter se decide. Nem todo filho que se perde revela um pai ausente. Às vezes, revela apenas um coração que escolheu outro caminho. E nem todo pai que sofre, falhou. Alguns apenas, e muitos deles, amaram profundamente. E eu quero trazer aqui um exemplo claro de um pai íntegro e de filhos trapaceiros, espiritualmente falando. Vamos à palavra de Deus que está no livro de 1 Samuel, no capítulo 8, nós vamos ler só o verso 1 e o verso 3, tá bom? Então diz assim: Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. No verso 3, porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram suborno e também perverteram o direito. O primeiro ponto que nós vamos levantar nesse texto é a verdade que confronta. A verdade que mostra que integridade, ela não é hereditária, ponto. Porque Samuel foi um profeta fiel, um juiz íntegro, um homem de oração. E nós estamos falando também de alguém que ouviu a voz de Deus desde menino. Mas os seus filhos não seguiram o mesmo caminho. A Bíblia é clara, ela diz que eles se inclinaram à avareza e aceitaram o suborno. Isso nos ensina algo doloroso, porém libertador. O caráter de um pai não garante o caráter de filho. A educação espiritual não é transferência automática. A fé não é genética. E a integridade não se impõe, ela se escolhe. O segundo ponto é o erro que muitos pais cometem, o de assumir a culpa que não é deles. Muitos pais piedosos acabam se acusando, tipo, falhei, não fui suficiente, Deus está me punindo. E eu quero falar agora, especialmente com você, que é ou um líder ou uma líder espiritual. Pastores, homens e mulheres que se dedicaram a servir ao Senhor. Veja bem, se isso fosse verdade, Samuel seria um fracasso e Deus estaria endossando a injustiça. Gente linda, o nosso Deus nunca endossa acusações falsas. O texto não diz que Samuel foi omisso. O texto diz que os filhos escolheram outro caminho. Pense bem, o que você pode fazer quando você ensinou corretamente, mas o seu filho escolheu tomar outra direção? Você que é pai, que é mãe, pense com cuidado sobre isso. E vamos para o terceiro ponto, que nós vamos levantar, que é a trapaça dos filhos de Samuel. A trapaça dos filhos dele não começou no ato, começou lá no coração. Eles eram filhos trapaceiros. Cada um deles tinha o coração desviado.
A Bíblia diz que eles se inclinaram à avareza. E o narcisismo bíblico se manifesta assim. Desejo de vantagem pessoal, né? Isso é para todos os narcisistas, mas também o uso da posição para benefício próprio. Falta de temor e um excesso enorme de ego que atinge todos os narcisistas. Todos eles são egoístas. Se vocês conhecem pessoas assim, pais e os filhos, pense sobre isso. Pense naqueles, se vocês conhecem alguns que são filhos, mas que usam a herança espiritual dos pais como palco, não como altar. Gente, isso é profundamente atual. Filhos que usam o amor dos pais, filhos que manipulam a autoridade, filhos que não servem, mas se servem, isso relacionado à igreja, à vida espiritual. E o quarto ponto que eu vou abordar é que mesmo assim, olha que interessante, mesmo com tudo isso, Deus não culpou Samuel. Eita, Deus maravilhoso, Ele está olhando para você e Ele está dizendo você não tem culpa. Gente linda, observe agora algo que é poderoso, poderoso mesmo. Deus não repreende Samuel pelos filhos. Deus trata com o povo. Deus continua falando com Samuel no capítulo 8, no verso 7, ele diz: atende a voz do povo, porque o povo não te rejeitou, rejeitaram a mim. Isso é libertador para os pais feridos. Deus separa o caráter do pai das escolhas do filho. Você pode ser íntegro e ainda assim sofrer rejeição dentro da própria casa. E olha aqui, é o quinto e último ponto que nós vamos falar agora, que eu quero mostrar para vocês, né? Ele diz que para você que é pai, para você que é mãe, sua fidelidade não foi em vão. Seu exemplo não morreu. Sua semente não apodreceu. Eu quero repetir aqui, esse vídeo não é um apontamento de culpa, mas é um chamado à cura. Para você que é filho, Deus não se impressiona com posição. A trapaça pode enganar homens, mas nunca sustenta um coração diante de Deus. E para a igreja? Gente, todos nós precisamos parar de julgar pais feridos, mesmo quando eles são líderes. Nós precisamos começar a sustentar famílias, essas famílias em oração. Ser um colo e não uma cela que aprisiona. Lembrando que os pais, quando são líderes espirituais, eles ficam completamente visíveis ao radar do inimigo. E isso precisa ser considerado com maior cuidado e também com seriedade. Mas eu quero finalizar esse vídeo trazendo a perfeição. Quem é a perfeição? Jesus. Ele também foi perfeito, ensinou com amor e foi rejeitado por muitos. Nem toda rejeição é prova de falha. Às vezes, é prova de integridade. Se essa palavra falou com você que é pai, que é mãe, compartilhe esse vídeo. Se inscreva no canal. Você não está sozinho, não. Tem muitas pessoas vivendo situações similares à sua. E que o nosso poderoso Deus nos mantenha firmes e de pé. Que Deus nos abençoe e até o nosso próximo vídeo.